Aqui ao meu lado, uma escorpiana com ascendente em touro e a lua no signo de aquário. Ela é Marcela Verbena. Até o sobrenome dela é bastante interessante. A Marcela é uma endocrinologista e também trabalha com medicina integrativa. Marcela, quero te agradecer muito aqui a presença no programa, até porque antes da gente estar gravando aqui, eu estou tirando uma posição, fazendo consultas com Marcela aqui, já nos bastidores. Marcela, quero te perguntar o seguinte, você é uma endocrinologista, o que a fez chegar à medicina integrativa? Você trabalha com os dois juntos, é isso, no teu consultório? Exato. Eu sou pós-graduada em endocrinologia, trabalhei durante 2 anos nos ambulatórios da Santa Casa e da Casa de Saúde como endocrinologista, assim que eu finalizei a pós-graduação, e tive 2 filhos nesse meio tempo, trabalhando, né, como endocrinologista, me casei e tive 2 filhos. Foram 2 filhos seguidos e eu comecei a ter uma situação de fadiga muito importante. Comecei a tentar me tratar, fui diagnosticada como depressão e eu percebia que tinha uma limitação no meu tratamento. Fui muito bem atendida por colegas daqui, colegas de São Paulo, mas eu percebi que uma medicação não estava sendo suficiente. E aí eu, como médica, e nós médicos somos pesquisadores, né, eternos pesquisadores, fui procurar saber sobre se existia alguma coisa a mais que poderia beneficiar e fazer com que eu me sentisse, tivesse sensação de saúde plena. E aí um mundo se abriu à minha frente. Um dos primeiros nomes que você coloca hoje, se você for dar um Google e pesquisar sobre medicina integrativa ou essas práticas ortomoleculares e hoje tem inúmeros nomes, né? Um nome muito forte é o nome do Dr. Laí Ribeiro, que foi a minha porta de entrada. Foi a primeira pós-graduação que eu fiz, depois da endócrino. Ele foi muito conhecido como óleo de coco, né? Ele é um homem muito polêmico, né? Ele é um homem muito polêmico. Eu comprei muito óleo de coco. Hoje a gente já sabe que assim, óleo de coco é bom, não é essa panaceia como nada na medicina. Né? Não existe uma coisa que é bom para tudo e para todos. Não, porque sempre tem o Confrei, né? Teve uma época que o Confrei era o up do negócio, né? Depois agora o óleo de coco, cada vez tem uma... Tem uma moda, né? Tem uma moda. As pessoas precisam se apoiar nisso e de repente ter uma pedra de salvação, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Desculpa, aí você estava falando sobre o primeiro contato que você teve da medicina integrativa. Exato. Foi através do Dr. Laí Ribeiro. Exato. E aí com isso eu persegui a minha própria melhora, a minha própria cura, que eu ainda estou em processo, acho que todos nós, né? Sempre temos algo a melhorar, sempre tem algo a ser feito para estar cada dia melhor, mais saudável, mais feliz, com sono melhor, com os relacionamentos melhores, porque isso é saúde, não é simplesmente a ausência de doença. É ter todo esse conjunto, ter uma vida realmente plena, feliz, relacionamentos bons. E aí, então, continuo como todos que estão nesse mundo, nessa busca. Mas você, através da medicina integrativa, o que houve? Você tomou suplementos? Você fez algum tipo de tratamento muito diferenciado que a medicina pode oferecer? Olha só que engraçado, Jorge. Eu percebi que o meu caso, a minha depressão, ela tinha um fundo nutricional muito importante. Nutricional? Nutricional. Eu tinha acabado de sair de uma faculdade de medicina, dava muito plantão, como todo mundo que se forma, né? Tinha feito o meu estágio de clínica, depois fui fazer endócrino e dando plantão junto com tudo isso, um casamento recente, 2 filhos seguidos, meus filhos têm 1 ano e 3 meses de diferença, amamentei os 2, e com uma alimentação muito distante do ideal. Tudo na sequência, Tudo isso, na né? sequência. E eu fui depletada nutricionalmente, pelas gravidezes, pelas amamentações e com um tipo de dieta terrível. O tipo de dieta que a gente pratica hoje achando que é saudável, né? É o iogurte de manhã, o pãozinho integral, o arroz com feijão todos os dias. Não tinha densidade nutricional. E eu fui percebendo que o meu corpo começou a diminuir todas as potencialidades dele em decorrência disso. E quem me disse isso pela primeira vez foi justamente o Dr. Laí. Então ele, apesar de ser um cara muito polêmico, é um cara a quem eu devo muita gratidão.
porque ele me acendeu uma luz que mudou minha vida em vários sentidos. Vida profissional e vida pessoal, minha saúde mudou por conta dele. Não que eu seja super fã e concorde com 100% das coisas que ele diz, né? Como tudo na vida, a dualidade está presente, sim. Mas eu devo muita gratidão. Então foi isso, aí ele na hora pegou a caneta ali e começou, ele não me atendeu, ele não atende ninguém, eu o conheci em um curso que eu fui para conhecê-lo, era a única maneira que eu tinha de chegar, não era um curso médico, era um curso para leigos, um curso de autoajuda. E eu me apresentei como médica, disse que queria que ele me desse a opinião dele e vi se tinha algo a ser feito. Ele na hora me falou, olha, teu problema é nutricional, você vai fazer isso, 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 me passou toda a recomendação. Ele falou, eu te dou 3 meses para você estar pelo menos 60% melhor, se você tiver, você vai começar a fazer minha pós-graduação. Falei, olha, não tenho nada para perder, né? Temos um negócio fechado. E aí eu comecei a melhorar, como colocar água numa plantinha. É fenomenal. É fenomenal. E o resultado veio mesmo, o resultado 60% veio. em 3 meses. Sim, sim. Mais do que 60%. Foi mais. Você Foi mais. não teve mais depressão depois disso? Não tive. Parece aqueles programas, né? Tomou uma cápsula, deixei de ter, né? Eu fui no culto e hoje eu não tenho mais nada. Hoje eu não tenho mais. Nós temos nossos enfrentamentos diários, né? Não é por conta disso que a vida torna-se perfeita ou tudo flui. Não, mas você continua no iogurte, no pãozinho de e tal? De maneira nenhuma, não. Aí eu mudei de verdade. Quando eu tenho uma outra recaída, no sentido fadiga, tá? Fadiga, esse é o meu calcanhar de Aquiles, é a sensação de fadiga, eu começo a perceber que a minha energia vital começa a drenar. E aí eu já sei que é porque eu estou utilizando muita energia em alguma coisa que meu corpo não consegue fazer. E é alimentar. E são os meus excessos. Ah, sim. São os meus excessos. O que poderia trazer excessos, por exemplo? São seus que não seriam os mesmos se fossem os meus? Não necessariamente. Eu, por exemplo, tenho um problema de intolerância a glúten. Tá? Então, sempre que eu vou fazer uma viagem, eu acabo consumindo, de algum modo, uma quantidade que o meu corpo não consegue lidar, e isso se traduz em fadiga, em indisposição, é isso, é baixa energia vital, Jorge. Consegue entender? Entendi. Sabe, é falta de vontade de estar com pessoas que eu gostaria de estar. É esse movimento que o meu corpo faz. Só alimentação, por exemplo, existe algum suplemento que também inclui nesse tratamento? Existem vários. Aí a gente vai deixando a coisa um pouquinho mais... E você trabalha com isso no seu consultório, né? Sim, é o que eu faço hoje. Como, por exemplo, se uma pessoa te procura, né? Qual é o primeiro estágio que ela passa? Primeiro estágio é sentar e conversar, assim, olho no olho. Tá. Eu preciso saber quem tá ali, né? Acho que a tua consulta demora por volta de 1h30, 2 horas, é isso? Sim, exatamente. Porque tem que ter essa conexão. O ser humano é muito completo, é muito perfeito, né? Então não dá para eu olhar um exame de sangue e te passar o que você tem baseado em 2, 3 queixas que você me traz. Isso uma máquina pode fazer hoje em dia. Eu quero deixar algo claro aqui. Eu convidei a doutora Marcela Verbena para vir aqui no programa, porque no meu consultório, numa mesma semana, 2 pessoas me falaram do trabalho dela. Uma delas falou que emagreceu 10 quilos, né, em 2 meses, coisas assim. Eu falei assim, mas o que houve? Ela falou assim, eu estou indo na doutora Marcela Verbena, e ela me disse que tudo que eu comia virava gordura. E eu falei assim, e aí? Eu falei assim, estou mudando minha alimentação, mudei minha alimentação, porque eu não comia nada e engordava. Olha, estou dando aqui um depoimento, está aparecendo depoimento o antes e depois. Ela fala é o antes também. E depois. E eu falei assim, não, preciso conhecer a Marcela Verbena. 2 pessoas, num dia e o outro seguinte, nem se conhecem elas, falando de você, eu achei bastante interessante. Então, quer dizer, quando a gente vai numa consulta sua, você leva de 1h30 e 2 horas. Me parece que você utiliza também o aurímetro, né? O aurímetro, não é isso? Nas consultas? Isso. Mas você vai deixar para o segundo bloco, tá bem? Ok. Voltamos já. Apoio. Euro Materiais para Construção e Reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 4 de dezembro a excursão para o fenômeno do algodão. Novas turmas para o curso básico em 2020 e também oferece atendimentos de mapa astrológico, previsão, sinastria, eletiva e tarô. Informações 13 3284 9714. Voltamos ao segundo bloco, uma entrevistada, a doutora Marcela Verbena. Estamos falando sobre medicina integrativa e várias outras informações. No seu consultório, você trabalha com uma equipe, não é? Multidisciplinar? Sim, sim. Onde existem médicos, né? Exato. E quais outros profissionais? Nutricionista. Como eu te falei, a nutrição é uma parte essencial da minha prática, então eu tenho uma nutricionista muito competente que me auxilia a montar os planos de acordo com o que eu solicito, via de regra, pela minha leitura geral do paciente. Tem uma terapeuta integrativa também, que ela utiliza técnicas de Theta Healing, barra de Access, técnicas de identificação de doshas pela medicina Ayurveda, para a gente também fazer equilíbrio disso tudo. Porque a maneira que eu vejo a medicina é isso, nós somos um corpo complexo, né? Não é só física a coisa, vai muito além. Então eu tenho que nutrir, eu tenho que limpar, tenho que desintoxicar quando é a situação, tenho que fazer um equilíbrio dos nossos vórtices energéticos, né? Que são os nossos chakras, tudo isso aumentando o nosso prana, que é a nossa energia vital, que é o nosso sopro divino, que mantém, né, esse corpo físico em movimento. E a medicação e a parte médica, que, ao meu ver, é o mais simples de se fazer, visto a complexidade do ser humano. Então, o meu intuito é abordar integralmente mesmo. Tá, fala integralmente. Eu falei no último bloco sobre o aurímetro. Isso, nós fazemos uma avaliação lá também pelo aurímetro, que é uma técnica de medicina biofísica, de identificar... Eu uso muito para identificar tipo de alimento, alimentos que são energeticamente compatíveis com a pessoa testada ou não, e com isso eu consigo individualizar muito o tratamento. Então eu percebo ali que tem pessoas em fases, determinadas fases da vida, que não estão tão aptas a digerir proteínas animais, por exemplo. Então nós fazemos fases da dieta em que é uma dieta sem proteína animal, com mais carboidrato, e aí isso é muito engraçado, Jorge, porque tem umas pacientes que chegam, aí eu testo tudo e falo assim, você vai comer só carboidrato, mas como assim? Com certeza. Eu fiz a minha vida inteira low carb, agora você chega aqui, você fala que eu só vou comer carboidrato, eu falo, sim, vai comer só carboidrato, e vai vir daqui uma semana e você vai ver a diferença que fez na tua vida. E dito e feito, e acontece. Então, essa questão de conseguir individualizar, e o aurímetro, essas técnicas biofísicas que nós temos lá no consultório, nos facilitam, nos permitem identificar essas particularidades. E os resultados vêm muito decorrente a isso. E o aurímetro é uma coisa muito interessante, né? Interessante. Ele se torce todo. Ou lhe gruda na pessoa, né? Exatamente, é esse mesmo. É porque a taróloga lá, ela trabalha, antes dela fazer um atendimento lá na escola de tarô, ela faz uma limpeza para poder abrir os chakras e equilibrar a pessoa para poder abrir as cartas, porque ela fala assim, não bloqueia. Olha. Então ela faz todo o trabalho de aurímetro, limpa na hora uma pessoa, aí depois ela começa a fazer o jogo. Você vê, então, é justamente isso, é utilizar esse tipo de instrumento dentro da tua prática, né? Sim. Eu consegui identificar uma maneira que aquilo fosse útil na minha avaliação. Na tua clínica, você trabalha, não é um informe comercial, não. É um informe necessário, que a gente tem muitas vezes. Você trabalha só com a parte, é estética ou a parte assim de tratamentos? Essa pergunta é interessantíssima, porque eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu acho isso
ao meu ver, isso é impossível, tá? Para você estar bem de saúde, esteticamente você está bem. Estética tem muito a ver com limpeza, com a tua... estar assíduo, né? Tá. Autoestima. Autoestima, Estética. você tem que estar bem, você tem que estar limpo, você tem que estar com as unhas cuidadas, você tem que estar com o cabelo em ordem, cortadinho, a barba parada. Estética não é aquela coisa de ir atrás do sobrenatural, de querer ser um ser humano completamente fake, montado. Não é sobre isso. Não. É sobre estar dentro do teu melhor, do teu melhor visual. Tá. Isso é necessário. Uma pessoa que se olha no espelho e está feliz com o que vê, isso reflete na saúde. Uma pessoa que está suja, que está doente, que está... Aquilo... Então, ela não quer nem participar socialmente, não quer interagir socialmente, né? Muito bem colocado, exatamente. Então, tem pacientes meus que a minha primeira abordagem não é nem em relação à saúde, sim em relação à estética. Tem pessoas que precisam ver primeiro algum resultado, para aquilo despertar o auto-amor e a pessoa fazer um movimento em busca da saúde pelo amor. Pois eu acredito que tudo acontece na vida só quando é movido pela energia do amor e não pela energia da dor. Quando fazemos algo para compensar algo ruim, ou porque eu preciso, ou porque minha vida está horrível, porque eu estou muito gorda, fazendo pela rejeição, não acontece. Ou quando acontece, não é duradouro. Então tem que ser, esse movimento tem que acontecer, mas ele tem que estar com os dois pés bem firmes no amor próprio. Então tá, eu vou no teu consultório porque eu preciso do quê? Não, aí você que vai me dizer, eu não sei. Emagrecer? Não sei. Engordar? Não sei. Me equilibrar? Exato, pode ser. Alguma coisa não está bem. E eu geralmente não sou a primeira, não sou a segunda médica que é procurada. Quem chega em mim já chega com calhamaços assim, de exames, e já fui em vários colegas e querem alguma coisa a mais. Querem justamente serem vistos e serem cuidados com um pouco mais de cuidado. Não que os outros colegas não façam, de maneira nenhuma, todos fazem dentro da tua limitação ou da tua especialidade. Mas é a maioria que não faz. Mas eu virei, Eu sou um exemplo prático disso, já passei por profissionais que foram muito ruins, né? Mas eu digo assim, a quem você atende? O que mais se procura no teu consultório hoje? Primeiro que deve ser mulheres. Mulheres, tá. Mais mulheres, mas tem muitos homens também. Tá. São pessoas na faixa etária ativa financeiramente, que precisam render, que trabalham fora geralmente, que querem fazer uma ginástica, que querem dar conta de cuidar da casa, de trabalhar, de ir para ginástica, de ficar com o corpo bom, de ficar com a mente boa, produtiva. Parte cognitiva também é algo que me procuram muito. E nisso eu vejo uma melhora incrível quando a gente trabalha manejo de estresse somado a alguns suplementos, né? Então, é uma infinidade de coisas. Mas, via de regra, a mulher entre 30 e 60, 65 anos... Porque elas querem emagrecer, porque elas querem ter mais energia, mais vitalidade. Exato, Também tem os meus pacientes de endócrino mesmo, né? De problemas tiroidianos, suprarrenal, assim. Mas, via de regra, são pessoas que querem uma versão melhor de si mesmo. Tanto homens quanto mulheres. Eu tenho bastante homens lá também. E homens que também precisam estar rendendo muito, mentalmente, fisicamente. Existem alguns exames específicos que você faz, não é? Além depois do Aura-Meter, que você vai identificando, não é isso? Exato, tem alguns exames que eu solicito, não faço eu, né? Um dos que eu mais tenho trabalhado hoje é um teste de ácidos orgânicos urinários, que me permite avaliar a função de várias etapas do metabolismo celular. E com isso corrigir e fazer com que uma pessoa, como aquela paciente que você citou no começo da nossa conversa, consiga ter sucesso. Eu não tirei isso da cartola. Isso foi uma análise de um exame que avaliou restos, né, esses ácidos orgânicos urinários, e ali eu identifiquei que ela tinha uma alteração em um mecanismo celular específico de queima de gordura, que para ela acontecer essa queima de gordura é muito, muito custoso. O organismo dela se blinda a todo custo de queimar gordura. Por essa alteração específica, ela passou anos. Exato. E com isso a gente conseguiu contornar esse problema, e hoje, além dela ter emagrecido, ela continua emagrecendo, eu acredito. Ela me falou, falei com ela ontem,
e com uma vida tranquila, sem nenhum desespero, sem nenhum estresse, sem fazer grandes sem abrir mão de nada sobre De comer, de passar fome, nem nada. Não, nada disso. Porque a ideia é isso, né? Vou emagrecer, vou passar fome, vou ficar de dieta, vou ficar sem comer, né? No começo, o emagrecimento, ele está muito relacionado com a privação, sim. Não dá para falar que você vai emagrecer comendo, não. Se eu falar, eu estou mentindo. No começo precisa. Mas depois que a gente identificou e perdeu e chegou lá, tem que ser uma vida normal. O paciente passa por todos a equipe, ou somente por você, ou alguns que são indicados depois da sua primeira avaliação? Passam por todos da equipe. Passam por todos da equipe. A parte estética não, né? Que tem a menos que seja que o paciente verbalize que quer aquilo, aí passa com a médica que faz essa parte estética, mas da questão da terapeuta que faz o controle, essa harmonização geral e o controle de estresse com a nutricionista, sim, e com a enfermeira também. Doutora Marcela, a gente tem que finalizar, porque já estourei o programa aqui, graças a Deus, como sempre. O que você poderia dar de indicação? Não sei se é possível, tá? Uma pergunta bem de leigo. O que todo mundo poderia consumir que não trouxesse nenhum problema na vida, que fosse bom? Não seria... Frequentar a feira, isso? É uma boa ideia. Orgânica de preferência. Tá. Mas se eu pudesse deixar um conselho, uma atitude que vai impactar positivamente na vida de 100% das pessoas, de acordo com a limitação de cada um, é prática de exercício físico. Não existe nada que supere os benefícios do exercício físico na vida de uma pessoa. Mas suplemento que possa ser colocado no lugar. Para todos, não há. Não, nem um suplemento, nem uma pílula mágica, ainda não. Estava querendo alguma coisa logo pela manhã, o corpo já está pronto, querida. Muitíssimo obrigado, adorei. Obrigada pelo convite. Obrigado mesmo. Para vocês, uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.